O mar parece calmo na superfície, mas abaixo dela, correntes atravessam o Atlântico, enquanto dois continentes se aproximam sem jamais se tocar. Foi nesse cenário que uma notícia sobre o projeto extraordinário ganhou manchetes em diferentes países. Uma autoestrada submarina entre Portugal e Marrocos, com galerias separadas, corredores de emergência e ligações com a rede rodoviária do Algarve. Custo anunciado: 800 milhões de euros, quase 4,7 bilhões de reais. Segundo a notícia, a obra reforçaria a integração entre a Europa e a África, antes da Copa do Mundo organizada majoritariamente por Portugal, Espanha e Marrocos. Mas, de fato, onde começaria essa travessia? E como um túnel submarino dessa escala poderia custar tão pouco em comparação com projetos semelhantes? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda por que o caminho mais curto entre a Europa e a África pode ser mais difícil, como a água e as rochas poderiam aprisionar uma tuneladora e, claro, o que falta para que a ligação entre os dois continentes saia do papel. O primeiro problema aparece no mapa. Portugal continental termina no Algarve. Ao sul está o Atlântico, mas a costa de Tanger não fica diretamente diante do território português. A menor distância entre a Europa e a África está mais a leste, onde o sul da Espanha e o norte de Marrocos formam o Estreito de Gibraltar. Algumas imagens associadas ao projeto distorciam essa geografia. Elas colocavam o Algarve praticamente diante de Tanger e apresentavam uma travessia de aproximadamente 30 quilômetros. Uma ligação direta entre Portugal e Marrocos, porém, ultrapassaria 200 quilômetros. A escala muda completamente. Em vez de cruzar apenas um estreito, o túnel percorreria sob o mar uma distância comparável à de uma viagem de ida e volta entre São Paulo e Campinas. Além disso, precisaria conectar-se às redes terrestres dos dois países e atravessar profundidades, correntes e formações geológicas ainda pouco conhecidas. A geografia apresentada pela notícia corresponde, na verdade, à passagem entre Espanha e Marrocos. E se a localização estava deslocada por centenas de quilômetros, outra pergunta se impunha: 800 milhões de euros seriam suficiente para uma obra dessa dimensão? De fato, o orçamento anunciado causa estranheza. Entre a Dinamarca e a Alemanha, o túnel Fehmarnbelt terá 18 quilômetros e um orçamento de referência próximo a 7,8 bilhões de euros. Em outras palavras, a suposta ligação entre Portugal e Marrocos seria mais de 10 vezes maior, mas custaria pouco mais de 1/10 desse valor. É claro que não se pode calcular o preço de túneis por uma simples regra de 3. O terreno, o método construtivo, a profundidade e as instalações variam. Uma construção internacional desse porte deveria deixar um amplo rastro documental, acordos bilaterais, estudos de viabilidade, traçados, licenças, cronogramas, fontes de financiamento e nomes de empresas responsáveis. Nada disso foi localizado nas fontes oficiais consultadas dos governos de Portugal ou Marrocos. A explicação é simples. A autoestrada submarina de 800 milhões de euros entre Portugal e Marrocos não existe. O Ministério das Infraestruturas de Portugal afirmou que a informação não possui fundamento. A agência Lusa rastreou a história até a página reativada de uma antiga publicação com conteúdos aparentemente produzidos por inteligência artificial e posteriormente replicados em diferentes países. Mas há algo a se ressaltar. A história não nasceu inteiramente do vazio. Mais a leste, no Estreito de Gibraltar, Espanha e Marrocos estudam há décadas uma ligação subterrânea entre a Europa e a África. A diferença é que o projeto real ainda tenta responder uma pergunta fundamental: seria realmente possível construí-lo? Até julho de 2026, nenhum túnel entre Espanha e Marrocos estava em construção. O projeto permanecia na fase de estudos técnicos e investigação geológica. Qualquer construção futura dependeria de um novo acordo bilateral entre os países. Vale destacar que a primeira dificuldade aparece antes mesmo da escolha da máquina. A menor distância entre o continente não oferece necessariamente a melhor rota. Na parte mais estreita, o Estreito de Gibraltar possui cerca de 15 quilômetros. No setor oriental, próximo dessa faixa,
o leito marinho pode chegar a quase 900 metros de profundidade. Mais a oeste, no umbral de Camarinal, a profundidade fica em torno de 300 metros. A rota seria menos profunda, porém mais longa. Seria necessário aumentar a distância percorrida para reduzir a profundidade, e esses 300 metros representam apenas uma coluna d'água. O túnel ainda precisaria passar abaixo do leito marinho, protegido por uma cobertura capaz de limitar infiltrações e estabilizar a escavação. Como as ferrovias admitem inclinações menores do que as rodovias, os portais teriam de ficar afastados da costa, alongando os acessos às galerias. O terreno sob o estreito não forma uma massa uniforme. A região possui sequências sedimentares conhecidas como flash, uma espécie de sanduíche geológico, com materiais argilosos, camadas resistentes, zonas fraturadas e depósitos poucos consolidados. Também existem indícios de paleocanais, antigos canais preenchidos por sedimentos. Ao atravessar essas zonas, a equipe teria de ajustar os parâmetros da escavação, como o ritmo de avanço, o suporte e, dependendo da tuneladora escolhida, a pressão aplicada à frente de corte. Outro risco é a convergência. Sob grande pressão, o maciço pode deformar-se para dentro. Em termos simples, o terreno começa a fechar o túnel. Então, imagine uma tuneladora gigantesca imobilizada a dezenas de quilômetros do portal e a centenas de metros abaixo do nível do mar. A água torna o cenário mais perigoso. Falhas, juntas e camadas permeáveis podem criar uma ligação entre o oceano e a frente de escavação. No pior cenário, a tuneladora entraria em uma zona de fratura, encontraria material deformável, perderia velocidade e sofreria infiltrações. Sondagens teriam de investigar o terreno adiante. Em áreas críticas, injeções de calda de cimento poderiam preencher vazios e reduzir a passagem da água. O revestimento precisaria suportar a pressão externa e acomodar possíveis deformações e movimentos tectônicos sem perder a vedação. Contudo, antes de escolher uma tuneladora, os engenheiros precisariam responder uma pergunta. Existe uma faixa de terreno pela qual a máquina possa avançar sem ser inundada, comprimida ou aprisionada sob o estreito? De fato, a construção desse projeto entre Espanha e Marrocos começaria muito antes da abertura das galerias principais. No fim de 2025, uma campanha oceanográfica foi encomendada para investigar o fundo marinho no umbral de Camarinal. O programa previa 15 dias de levantamentos, um orçamento de aproximadamente 553 mil euros e o posterior processamento dos dados. Esse levantamento apresenta apenas parte da investigação. O programa reúne 6 grupos de trabalho, 5 dos quais estão ligados às campanhas marítimas, e prevê ainda um sistema destinado a organizar e integrar os dados. Ecossondas mapeariam o relevo submarino, com resolução mínima de 5 metros. Perfiladores acústicos tentariam revelar as camadas rasas abaixo do fundo, enquanto amostras de sedimentos e rochas seriam recolhidas. Os pesquisadores não examinariam apenas um traçado. Os levantamentos incluiriam perfis paralelos até 3 km de cada lado do eixo e perfis transversais em áreas respectivas. Esses dados alimentariam um modelo geológico tridimensional, usado para identificar falhas e camadas instáveis. Até aqui, alguns pontos estão claros. A solução de referência historicamente estudada é ferroviária. Atravessaria o estreito e dependeria de acessos em ambos os países. Caso os resultados apontassem um corredor promissor, a etapa seguinte poderia ser a abertura de uma galeria de reconhecimento. Essa passagem poderia permitir a observação direta do terreno, a medição de infiltrações, o acompanhamento de deformações e o teste de métodos de consolidação antes da construção dos tubos principais. Não existe autorização para executá-la. Em um trecho geologicamente mais estável, uma tuneladora fragmentaria o solo e a rocha. Esteiras ou vagonetes retirariam o material, enquanto peças pré-fabricadas formariam anéis de revestimento através da máquina. As juntas receberiam elementos de vedação e o espaço entre os anéis e o terreno seria preenchido com material de injeção. Nas zonas frágeis, o método mudaria. Sondagens examinariam o terreno à frente, fissuras receberiam injeções, a velocidade seria reduzida e suportes metálicos ou concreto projetado ajudariam a conter as deformações.
Estudos anteriores previam 2 túneis ferroviários paralelos e uma galeria central de serviço, com passagens transversais. Uma das hipóteses considerava construir primeiro um tubo ferroviário e uma galeria auxiliar, acrescentando o segundo conforme a demanda. Essa configuração, contudo, é apenas uma referência histórica e não está aprovada como solução executiva. Os veículos poderiam embarcar em trens especiais, como ocorre no Eurotúnel. Os terminais reuniriam pátios, alfândegas, imigração, segurança e conexões ferroviárias. Depois da escavação, seriam instalados os trilhos e os sistemas de eletrificação, sinalização, comunicação, ventilação, drenagem, bombeamento, detecção de incêndios e controle operacional. Encontrar a rota, portanto, seria apenas metade do desafio. A outra metade seria transformar dezenas de quilômetros de galerias em uma ferrovia internacional capaz de operar sob o mar. Obras já construídas ou em execução ajudam a dimensionar o desafio dessa mega construção. O Fehmarnbelt, entre a Dinamarca e a Alemanha, mostra a escala logística. Os 18 quilômetros serão formados por 89 elementos de concreto produzidos em terra, transportados pelo mar e posicionados em uma vala no fundo. Cada elemento padrão mede 217 metros, mais de 2 campos de futebol, e pesa cerca de 73.500 toneladas, aproximadamente 10 vezes o peso da estrutura metálica da Torre Eiffel. Mesmo com elementos pré-fabricados, o projeto exige fábricas próprias, portos de serviço, embarcações especiais e anos de preparação. Até o ano de 2026, 2 elementos haviam sido instalados, somando pouco mais de 500 metros, menos de 3% da extensão prevista. O túnel de Gibraltar exigiria outra técnica, pois seria escavado sobre o leito marinho. Ainda assim, o Fehmarnbelt revela o esforço industrial necessário. O Eurotúnel mostra como essa ligação poderia operar. Carros, ônibus e caminhões não circulam diretamente pelas galerias. Fazem a travessia em trens especiais entre a França e o Reino Unido. O sistema possui 2 tubos ferroviários e uma galeria central de serviço, usada para manutenção, emergência e evacuação. Já o Seikan, no Japão, mostra o peso do tempo. Com 53,85 quilômetros, extensão próxima à distância em linha reta entre São Paulo e Santos, o túnel enfrentou 4 grandes entradas de água. Mas a engenharia não basta. Espanha e Marrocos ainda teriam de definir o financiamento, a divisão dos riscos, as tarifas e a demanda. O túnel competiria com balsas, portos e rotas marítimas existentes. Para justificar bilhões de euros, precisaria atrair passageiros e cargas sem apenas transferir as filas dos portos para os terminais ferroviários e os controles de fronteira. Antes de atravessar o estreito, o projeto ainda precisa atravessar planilhas, tratados e decisões políticas de 2 governos. A autoestrada submarina de 800 milhões de euros entre Portugal e Marrocos só existiu nas telas, mas o projeto verdadeiro revela um desafio ainda maior. Antes da primeira travessia, a engenharia ainda precisa demonstrar que existe uma rota segura, operacionalmente viável e economicamente justificável para atravessar o estreito. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha da ideia, mesmo sabendo que ela é apenas ainda uma especulação? Será que seria realmente viável um túnel submarino que atravessaria a África e a Europa, através de Portugal e Marrocos? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.